Deixa eu te contar o erro que 9 em cada 10 homens cometem na hora de tocar uma mulher. Eles vão direto, sabe aonde? No clitóris. Direto. Pá! Seco e rápido. E aí acontece o quê? Ela dá aquele pulinho, faz aquela cara, sabe? O cara acha que acertou em cheio. Não acertou, meu amigo. Aquilo ali não é prazer. É susto, é desconforto. O clitóris tem mais de 8.000 terminações nervosas. É uma das partes mais sensíveis do corpo humano inteiro. E direto nele, no seco ali, logo no começo, é mais ou menos igual enfiar o dedo no teu olho. Sabe, não é desconfortável? É desconfortável. É horrível. Então, ó, hoje eu vou te ensinar a fazer do jeito certo, tá? Passo a passo, na ordem certa, no ritmo certo. E presta atenção principalmente na parte em que eu vou te explicar o que fazer quando ela tá quase chegando lá. Porque é exatamente ali que a maioria estraga tudo. E é sério, tá? Ela tá chegando lá, ele percebe, fica animado, muda alguma coisinha e o orgasmo dela vai embora. Eu deixei essa parte lá pro meio do vídeo, tá? Eu vou te contar o que fazer no lugar. Fica até o final. E se a gente ainda não se conhece, eu sou Dani Rebelato, eu falo sobre sexualidade e relacionamento de um jeito direto, porque já tem gente demais enrolando sobre esse assunto por aí, né? Vamos lá? Antes da técnica, uma coisa que muda tudo e que praticamente nenhum homem sabe. Ó, aquele pontinho que tu vê ali do tamanho de uma ervilha, sabe? Quando ela abre a perna que tu vê aquela visão maravilhosa lá, ó, aquele pontinho, aquilo ali não é o clitóris. Aquilo ali é só pontinha dele. É, o clitóris é muito maior do que a parte visível. Ele continua lá por dentro, se ramifica para os dois lados lá e desce em volta da entrada do canal vaginal. A estrutura inteira tem vários centímetros. É tecido erétil. Do mesmo tipo que o pênis, ele também incha quando ela excita. E por que que isso importa para ti, na prática? Por 2 motivos. Primeiro, a região toda ali em volta importa, não só a pontinha, tá? E tu tem muito mais área para trabalhar do que tu imaginava. E segundo, e esse eu acho que é o mais importante, assim como você, ela também precisa de tempo para encher. Só que o teu enche em segundos e o dela leva minutos, vários minutos, tá? E é aqui que mora o problema. O cara chega lá na parte visível, quando o resto ainda nem acordou. Aí não funciona. E aí ele conclui que ela é difícil. Ela não é difícil. É tu que chegou cedo demais. Grava essa frase, tá? Pressa é o único inimigo aqui. Pressa é o único inimigo aqui. Agora a ordem certa. São 4 fases e a regra é não pular nenhuma. Fase 1, fora da zona. Tu nem chega perto ainda, tá? Vai pra parte interna da coxa, vai pra virilha, embaixo ali do umbigo, quadril, toque leve, sem pressa, sem destino e deixa ela esperar. Parece perda de tempo, né? Mas não é. Isso aqui é o que faz o sangue ir lá pra região. Tu tá enchendo o tanque. 2, 3 minutinhos aqui valem mais do que 10 minutos depois. Fase 2, por cima. Agora sim tu vai pra região, mas por cima. Por cima do quê? Por cima da roupa. Ou com a mão inteira, espalmada, fazendo uma pressão de leve, sem dedo, sem precisão, sem procurar nada. A pressão espalhada ali estimula toda aquela estrutura de dentro que eu te falei, lembra? Sem agredir a parte sensível. Fase 3, em volta, não em cima. Tá? Aqui é onde tu ganha ou tu perde o jogo. Tu vai trabalhar em volta do clitóris, não em cima dele. Círculos ao redor, movimento de um lado para o outro, logo acima, tá? E por cima daquela pelezinha que cobre ele, o chamado capuz do clitóris. Essa pele existe justamente para proteger, então usa ela a teu favor. E fica nessa fase mais tempo do que tu acha necessário, tá? Sério, mais tempo do que tu acha necessário. Fase 4. Pá, direto. Tá? Só agora e só se ela estiver bem lubrificada e empurrando o quadril dela contra a tua mão. Esse é o sinal. Se ela não tá fazendo isso, volta pra fase 3. E quando chegar aqui, contato leve, tá? Leve. A pressão sobe devagar, conforme ela pede, tá? E uma coisa que vale para as 4 fases aqui, tá? Nunca a seco, nunca, nunca. Lubrificante sempre. Atrito seco ali machuca e mata o clima em 2 segundos. Isso sozinho já resolve metade dos problemas da maioria dos homens. Ó, antes de eu te contar a parte do quase lá, que é a que eu prometi lá no começo, deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinho, tá? Isso aqui é o que cabe num vídeo. Tem bastante coisa que precisa de mais tempo e muito mais detalhe para explicar direito. Eu tenho alguns treinamentos práticos sobre isso, sem firula, aplicável hoje mesmo, e o link tá aqui na descrição, ó. Dá uma olhadinha lá depois,
com calma, tá? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que eu falo sobre isso toda a santa semana. Agora a parte que eu prometi, e é a mais importante do vídeo inteiro, tá? Primeiro, como saber que ela tá perto? Presta atenção nesses sinais, porque ela quase nunca fala. A respiração muda, ela fica mais curta e mais rápida. O corpo endurece, coxa, barriga, o corpo inteiro tensiona. Ela agarra alguma coisa, a lençol, travesseiro, teu braço, e o mais confiável de todos, ela fica quieta. Muita mulher para de fazer barulho bem na hora que tá chegando, porque a concentração vai toda por dentro, tá? Silêncio ali quase sempre é sinal verde, não é vermelho. E agora a regra de ouro, a única coisa que eu quero que tu leve desse vídeo, se tu esquecer todo o resto, quando ela tá quase, não muda nada. Ah, quando ela tá quase, não muda nada. Grava isso. Tá nada mesmo, tá? Mesmo lugar, mesma pressão, mesma velocidade, não acelera, não aperta mais, não troca de movimento porque tu achou que ia melhorar. E por que os homens mudam? Porque eles ficam animados. Uau! Ele percebe que tá funcionando e a reação natural é fazer mais. E fazer mais é justamente o que quebra. O orgasmo dela precisa de acúmulo. É uma coisa que vai empilhando, tá? Quando tu muda o estímulo lá no final, tu não empilha em cima, tu derruba tudo e recomeça do zero. E às vezes não dá tempo de subir de novo. Então, ó, repete comigo. Ela tá quase, eu não mudo nada. Repete comigo. Ela tá quase, eu não mudo nada. Vira robô, vira metrônomo. Mesmo que o teu braço esteja morrendo, e ele vai tá? Aguenta. É ali que tudo decide. Aguenta. Força, bora! Tu pode, amigo! Agora, quando que entram os dedos lá por dentro? Depois, tá? Sempre depois. Nunca como abertura. E quando entrar devagar. 1 ou 2 dedos lá com a palma da mão virada pra cima. Aí tu vai procurar o quê? Uma regiãozinha lá na parede da frente do canal vaginal, uns 3 centímetros pra dentro. Tá? A textura ali é um pouco diferente do resto. Ela é mais enrugadinha. E é essa região que chamam de ponto G. E o movimento não é de entra e sai, não. Presta atenção. É de, ó, chamar. Aquele gesto de vem cá, meu bem, sabe? Vem cá, meu bem. Com o dedo. Vai lá, devagar, sem pressa, com firmeza. E olha aqui o pulo do gato. E é isso que separa quem sabe de quem não sabe. Por dentro, sozinho, na maioria das mulheres, não fecha a conta. É, ó. O que funciona é combinar. Uma mão trabalhando por dentro, lá no vem cá, e a outra mão lá, ou com o polegar, ou com a outra mão, lá no clitóris, por fora, ao mesmo tempo, no mesmo ritmo. Chega até a dar uma piscadinha aqui só de falar. Ui, sinira! Por dentro e por fora juntos. E é essa combinação que faz aquilo que muita mulher descreve como um orgasmo diferente, mais profundo, tá? Não é outro tipo de orgasmo, é o mesmo com 2 frentes trabalhando ao mesmo tempo. Se coordenar as 2 coisas for difícil lá no começo, completamente normal. Prioriza sempre o de fora. Se for para fazer só um, faz no de fora. E tem uma parte que quase ninguém fala. O que fazer depois? Então, logo depois do orgasmo, o clitóris fica hiper sensível. Muito sensível mesmo, tá? E aí, o que o cara faz? Continua no mesmo ritmo, achando que tá prolongando lá a coisa. Não tá, amigo. Definitivamente não tá. Tá? Naquele momento, aquele mesmo toque que era bom, vira desconforto na hora. Vira quase uma dor. O certo é isso aqui, ó. Quando ela gozar, para o movimento e deixa a mão parada ali, com uma pressão firme, mas imóvel. Tá? Sem movimento nenhum. Isso acalma o corpo, cara, e ela vai amar, tá? E se ela quiser continuar, ela vai te avisar, tá? Ou vai voltar a se mexer, né, contra a tua mão lá. Aí sim tu retoma. Mas é ela que dá o sinal, não tu. Fechando então os 5 erros. Se tu não fizer nenhum desses, tu já tá na frente da maioria, tá? Erro número 1, começar no seco. Eu já falei e eu vou falar de novo porque é o mais comum de todos. Nunca a seco. Erro número 2, ir direto no alvo. A fase 3 existe por um motivo. Então respeita ela. Erro 3, mudar quando tá funcionando. Nunca. Vale pro final e vale pro meio. Se ela reagiu bem, fica ali. Não fica variando pra mostrar repertório, não. Ninguém tá te dando nota aqui, não, amigo. Erro número 4, ficar perguntando toda hora. É assim, amor? Tá bom assim, amor? E agora?
Pelo amor de Deus. Isso tira ela da cabeça dela e joga pra dentro da tua ansiedade, tá? Pergunta uma vez no começo e depois lê o corpo dela. O corpo responde melhor do que a boca. E erro número 5. Pra mim, esse é o mais fatal. Tratar isso como uma preliminar, tá? Isso aqui não é preliminar, meu amigo. Não é o aquecimento pro que interessa. Pra maioria das mulheres, isso aqui é onde o orgasmo acontece de verdade. Quando tu entende isso, tu para de fazer com pressa pra chegar em outro lugar. E sabe o que eu mais escuto de homem que começou a fazer desse jeito? Dani, eu achava que era questão de técnica, de saber um truque secreto, mas não era. Era só ir mais devagar e não mudar quando tava dando certo. É isso mesmo, tá? Não existe truque secreto, existe pressa e existe pressa menos. E ó, se tu é mulher e chegou até aqui, tu sabe o que fazer, né? Manda esse vídeo lá pra ele, não precisa dizer nada, só manda e pronto. Ô amor, o que apareceu aqui pra mim? Ó, sem querer querendo, né? Ele entende o recado. E agora que tu já sabe a técnica, tu precisa saber onde mais o corpo dela responde, porque não é só ali. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre as zonas de prazer que quase ninguém explora. Tá aparecendo aqui na tua tela, ó. Vai lá agora.